Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Muitos dos nossos confrades espíritas gostam de usar essa passagem do Cristo para justificar a reencarnação. Embora creio que seja realmente uma afirmação que dita com clareza a necessidade de renascer para chegar ao reino de Deus, eu sempre observo primeiro essa afirmação do ponto de vista da reforma íntima, pensando assim que o ser, durante o percurso material, espiritual, ele vai deixando de ser o que era, ele vai morrendo e vai adquirindo conhecimentos que o fazem renascer. Ele nasce de novo, com novas ideias, novos ideais, e assim ele vai sendo otimizado até que se chegue ao reino de Deus, que eu acho que está longe de ser um céu cheio de anjos e harpas, e simplesmente seja o céu um estado em que Deus é soberano e, portanto, suas leis morais o governam, independente de que lugar geográfico você se encontra. Particularmente, sempre que penso sobre reencarnação, eu não consigo aceitar que a vida termina ao cerrar dos olhos no plano físico. Eu não sei, eu penso o seguinte, eu sempre penso isso desde criança. Eu imagino, por exemplo, duas pessoas tenham nascido no ano 1. Uma foi extremamente boa, foi caridosa, ajudava os outros, era indulgente, não julgava, obedecia a todas as leis e veio a falecer com 60 anos. A outra pessoa foi uma pessoa ruim, fazia extremamente o oposto, foi má conduta, mau caráter, cometeu injustiças, atrapalhou, não respeitou, roubou, danificou, atrapalhou a ordem pública e também veio a falecer com 60 anos. E eu não consigo, e fique bem claro que esse é um ponto de vista meu, acreditar que a justiça divina conceda àquele primeiro, aquele bonzinho, que ele até hoje esteja desfrutando de um céu paradisíaco. Por conta que ele foi 60 anos bons aqui na Terra, ele ganha agora o direito de desfrutar de, nós estamos em 2020, 60, mais de 1960 anos de graça. E ao outro fica reservado às caldeiras do Pedro Botelho, como dizia o nosso saudoso Richard, por 1960 anos. Ele está lá até hoje, por conta de 60 anos de má conduta. E o pior, para sempre, cada um ficará estacionado nessa condição por conta da passagem de 60 anos na Terra. Isso seria crer que existe um lado mau e um lado bom. Que Deus, portanto, seria maniqueísta e que o mal estaria fadado ao mal e o bem da mesma maneira. Deus é infinitamente bom e justo. Santo Agostinho nos falava que não existe o mal, existe a ausência do bem. E por isso, Deus não poderia criar tais leis. Para Deus não existem lados, existem filhos. Não existe o lado bom e o lado mau. É um estado de consciência, é um estado de evolução. E existe dentro de nós inclinações boas e más. E dependendo do nosso nível de moralidade e consciência, estamos dispostos a ceder a uma ou a outra dessas inclinações. No coração do homem existem dois lobos e vivem em eterna luta. Um é o amor e o outro é o ódio. E o vencedor será aquele que alimentar-vos. Eu não sei quem falou isso, eu peguei na internet. Tem uma leitura do livro Para Rir e Refletir, do Richard, também, e que trata sobre esse assunto. Na página 67, ele nos conta o caso de Teodora, que foi a esposa do imperador bizantino Justiniano. De família pobre, muito bela, ela havia sido cortesã antes de se casar com o imperador e ocupar um dos mais altos postos do império. Ela não aceitara, desde que alcançara o poderoso trono, a ideia de que erros do passado colocariam posteriormente em nova vida. E nessa nova vida ela teria condições diferentes a que alcançara devido aos processos que a fizeram alcançar.
Por isso, ela inspirou o imperador Justiniano a escrever um tratado contra a reencarnação, que também convocara o patriarca de Constantinopla, né, atualmente é Istambul. Naquele momento era a capital do Império Romano no Oriente. A ideia foi aprovada no Sínodo de 543. Se você não sabe o que é um sínodo é uma assembleia de bispos que representa o episcopado católico junto ao Papa. O sínodo é convocado sempre que há alguma necessidade para buscar soluções que possam ser aplicadas pela Igreja no mundo. Eu também não sabia, pesquisei no Google, acho que é isso aí. Logo em seguida, a ideia de excluir a reencarnação foi apoiada pelo Papa Virgílio e, enfim, retirada de todo o contexto a partir de então. Mas em alguns evangelhos, é possível perceber a ideia da reencarnação presente nos ensinamentos do Cristo. E no próximo capítulo a gente vai abordar e vai refletir sobre essas passagens do Mestre. Muito obrigado por seguir o Fé, obrigado por acompanhar aqui a nossa minissérie Reencarnação e até a próxima.